Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos conversar sobre solução tampão, e essa aula foi elaborada em colaboração com as professoras Raquel Andrade Dona Gema e Roberta Morim de Assis, do Departamento de Química Analítica da UF. Calcule o pH de um tampão contendo 0,12 mol por litro de ácido lático e 0,10 mol por litro de lactato de sódio. Pessoal, aqui a dica. Para cálculo de pH de tampão, a gente tem que usar a equação de Henderson, que é pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Aqui, nesse caso, o sal que nós temos é o lactato de sódio e o ácido, ele é o ácido lático. E para a gente aplicar essa equação, a gente tem que procurar, numa tabela, em uma questão de prova vai ser dado, o valor da constante de acidez, aqui do ácido lático, o Ka dele, que vale 1,4 vezes 10 a menos 4. Substituindo agora na equação, vai dar que pH igual a menos log de 1,4 vezes 10 a menos 4, mais log da concentração do sal, que eu já botei aqui para a potência de 10, sobre a concentração do ácido lático. Aqui vai ter que 3,85 mais log de 0,8 vai ser igual ao pH, né? pH, então, aqui nós encontramos 3,75. Letra B, 0,12 mol por litro de ácido benzoico mais 0,20 mol por litro de benzoato de sódio. Novamente, para calcular o pH, vamos utilizar essa equação. Precisamos do Ka do ácido benzoico e vamos substituí-lo na fórmula. pH fica, então, menos log de 6,5 vezes 10 a menos 5, mais log de 2 vezes 10 a menos 1 sobre 1,2 vezes 10 a menos 1. pH vai dar 4,19 mais log de 1,7, que a resposta final dá 4,42. 2. Compare a variação de pH quando se adiciona 10 ml de NaOH, 0,10 mol por litro, a 90 ml de água destilada, com a resultante da adição de 10 ml de NaOH, 0,10 mol por litro, a 90 ml de um tampão de amônia, amoníaco, NH4+, né? 1 mol por litro. Então, perceba que nós aqui temos duas situações. A primeira é a adição de NaOH a 90 ml de água pura. A gente vai fazer primeiro essa situação. Depois você vai adicionar essa quantidade de NaOH no tampão. Essa vai ser a situação 2 que a gente vai resolver daqui a alguns slides. Como é que nós vamos começar essa questão aqui? Bem, ele quer que a gente avalie a variação de pH. Então, você vai ter a solução inicial, né, que seria 90 ml de água pura. Se a água está pura, pessoal, o pH inicial vai ser o pH da água pura, que vale 7. E aí, agora, a gente vai ter que avaliar, como é uma variação de pH, para quanto foi o pH após a adição de 10 ml de NaOH. A gente vai ter, então, um pH final. Como é que a gente vai calcular esse pH final? A informação que o problema me deu, ela é que nós adicionamos NaOH. Logo, eu posso calcular a concentração de OH- que nós temos. Com essa concentração de OH-, eu calculo o POH e o pH. Como é que nós fazemos isso? Perceba que nesse exercício eu posso olhar como eu tenho 10 ml de NaOH 0,1 mol por litro e eu aqui misturei com 90 ml de água pura. Quando eu adiciono água a uma solução, eu estou fazendo uma diluição. Você lembra a fórmula de diluição? C1V1 é igual a C2V2. Quem vai ser a concentração inicial? 0,1. Volume inicial, 10 ml. Concentração 2 é a concentração nova de OH- que nós vamos ter após a mistura. E o volume 2 eu somei, 90 com 10 deu 100 ml. Logo aqui a gente descobre que a concentração final de OH- é 10 a menos 2 mol por litro. Com isso, a gente pode jogar na fórmula POH igual a menos log da concentração de OH-, substituindo você acha um POH de 2, usando a fórmula pH mais POH igual a 14, você encontra, então, um pH de 12. Então, a variação foi de quanto? Se
você chegou a 12 e era 7, você aqui variou 5 unidades de pH quando você adiciona essa solução a 90 ml de água pura. Vamos agora à segunda situação, que é quando você vai adicionar esses 10 ml de NaOH, 0,1 mol por litro, agora em 90 ml de um tampão, NH3, NH4+, 1 mol por litro. E como a gente continua essa questão, o pH inicial é o próprio pH do tampão. E como que nós calculamos pH de tampão? Eu aqui coloquei que a gente pode utilizar essa fórmula aqui, pessoal. Veja só, POH igual a PKB mais log da concentração do sal sobre a base. Essa aqui também é a equação de Henderson, só que para tampões básicos. Veja que o NH3 é uma base, então eu consigo calcular, nesse caso, o POH para essa questão. E como que nós vamos fazer aqui para calcular o pH inicial? Substitui os valores. Kb, no caso da amônia, ele é um valor tabelado, 2 vezes 10 a menos 5, mais log das concentrações do sal e da base. Aqui, no caso, a base é o NH3, é 1 mol por litro, e o sal é o NH4+, aqui é o cátion do sal, né? Também 1 mol por litro. Quando você faz essa conta, você acha um pOH inicial de 4,7, usando a fórmula que pH mais pOH igual a 14, o pH inicial ele é de 9,3. Vamos agora encontrar o pH final. Como é que nós vamos fazer isso? Temos que lembrar que ao tampão foi adicionado 10 ml de NaOH. Quando eu adiciono essa quantidade de base, eu aqui vou ter mudança, eu vou ter novas concentrações de base e do sal. E agora tem que ficar muito claro para você a equação química. Ela é qual? O NH3 reage com a água, formando NH4+, e OH-. Você está fazendo o que nesse problema? Você está aumentando a concentração de OH-. E olhando para essa equação, se eu aumentar a concentração de OH-, o que eu faço com esse equilíbrio químico? Eu vou deslocá-lo para a esquerda, porque é o sentido de consumo desse excesso de OH-. Então, quando eu adiciono NaOH, o que vai acontecer aqui? Você vai estar reduzindo a concentração de NH4+, então você vai estar reduzindo a concentração do sal, e você vai estar aumentando a concentração de NH3. A concentração da base vai estar aumentada. Primeiro, a gente vai ter que calcular essa quantidade de OH- adicionada. Como é que nós fazemos isso, então? Ele disse que é uma solução 0,1 mol por litro. O que isso quer dizer? Que eu tenho 0,10 mol de NaOH em 1 litro ou 1.000 ml. Qual o volume da solução que você adicionou? Foram só 10 ml. Então, você vai estar adicionando X mol de NaOH. Isso dá que foram adicionados 10 a menos 3 mol de NaOH, ou seja, 10 a menos 3 mol de OH-. Essa quantidade de OH- vai ter que ser relacionada com as quantidades iniciais que eu tenho no tampão. No tampão original, eu tenho o quê? Ele não fala que é 1 mol por litro de NH3? O que isso quer dizer? Que eu tenho 1 mol de NH3 e 1.000 ml. Só que aqui, quanto de tampão eu tenho? São só 90 mililitros, estão vendo? Então, na verdade, quanto que eu tenho de base? Você fazendo a conta vai achar 9 vezes 10 a menos 2 mol de NH3. Agora, você tem que perceber que esse OH- adicionado, ele vai deslocar a reação para a esquerda, vai aumentar a concentração de NH3. Logo, aqui o número de mols total de NH3 vai ser o quê? Esse 9 vezes 10 a menos 2 que eu encontrei, mais o 9 vezes 10 a menos 3, isso aqui é oriundo do OH-, tá? Então, a quantidade que eu calculei no slide anterior, se você quiser, volta lá, foi essa. Somando, você vai encontrar um número de mols total de amônia de 9,1 vezes 10 a menos 2. Só que para a equação de Henderson, eu preciso da concentração, eu não posso usar número de mols.
nós temos 9,1 vezes 10 a menos 2 mol de amônia, aonde? Aqui a gente misturou, não foi? 10 ml de NaOH com 90 do tampão dá 100 ml. A molaridade é o número de mols em 1000 ml. Logo, a molaridade do NH3 dá 0,91 mol por litro. Achamos a concentração da base. Vamos agora achar a nova concentração do sal, que aqui está sendo representado pelo NH4+. No tampão original, que é 1 mol por litro, quanto que nós temos de NH4+? 1 mol em 1000 ml. Isso que quer dizer a concentração. Qual o volume que eu realmente tenho do tampão? São só 90 mililitros. Então, aqui a gente calcula que a quantidade de mol de NH4+, é 9 vezes 10 a menos 2 mol. Agora, pessoal, muito importante, aqui é o pulo do gato da questão. Quando a gente vai calcular o número de mols total de NH4+, perceba que eu aqui botei 9 vezes 10 a menos 2, que é a quantidade no tampão original, menos 9 vezes 10 a menos 3, que é a quantidade de OH- adicionado. Por que nós fizemos isso? Você tem que entender aqui o deslocamento de equilíbrio. Quando eu adiciono o OH-, você desloca para a esquerda o equilíbrio. Ou seja, você vai consumir o NH4+, você vai reduzir essa quantidade de NH4+. Você, deslocando para a esquerda, reduz o NH4+, e aumenta a concentração de NH3. Por isso que aqui você soma e por isso que aqui você diminui. A resposta aqui vai dar 8,9 vezes 10 a menos 2. E vamos agora passar para a concentração. Você tem esse número de mols aonde? Em 100 ml, que foi a mistura de 10 de NaOH com 90 do tampão. A molaridade é obtida em 1000 ml. Você, então, aqui descobre a concentração de NH4+, vale 0,89 mol por litro. E com esses valores agora, as novas concentrações de sal e da base, a gente pode substituir na equação. A equação substituída fica nesse formato e você vai encontrar um pOH de 469. Utilizando a fórmula pH mais pOH igual a 14, você aqui vai chegar à conclusão que o pH final foi só para 9,31. Ou seja, a variação de pH aqui, de 9,31 para 9,3, que era no início, foi só de 0,01 unidades. Veja como que o tampão varia pouco quando você compara na adição do NaOH à água pura. 3. Calcule a concentração do benzoato de sódio que deve estar presente em uma solução 0,20 mol por litro de ácido benzoico para produzir um tampão de pH 4. Muito bem, pessoal. Como a gente fala aqui de tampão, como é que a gente calcula pH de tampão? A questão fala do ácido benzoico, log é um tampão ácido, a fórmula é pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Vamos aplicar. Substituindo o valor do Ka do ácido benzoico, você então encontra 4, que é o pH, igual a menos log de 6,5 vezes 10 a menos 5, mais log da concentração do sal, que a pergunta dele é o X, né, sobre a concentração do ácido, que é 2 vezes 10 a menos 1. Como é que a gente vai realizar, então, essas continhas? Aqui a gente ficou aqui. Esse log vale 4,19, mais o log de quanto? 5x. Eu aqui dividi 1 por 0,2. Isso dá 5, tá? Aqui a gente vai ter que o log de 5x é igual a menos 0,19. E aqui você tem que ter habilidade para saber como é que faz isso na calculadora científica. Como é que a gente resolve esse log? A gente aqui vai ter que 5x é igual a 10 elevado, aqui é um expoente, a menos 0,19. 5x igual a 0,65. Aqui a concentração da questão é 0,13 mol por litro. E aí, pessoal, gostaram das resoluções? Inscrevam-se no canal, nos ajudem a divulgar esse vídeo e até o próximo encontro!